Olá, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Hoje, nesse episódio do podcast Grandemente, eu estou recebendo um convidado super especial e nós vamos falar um pouco da vida dele, entender a trajetória dele e logo depois da vinheta a gente já começa. Olá, antes da gente começar, eu queria fazer um pedido para você, que é me ajudar a compartilhar esse conteúdo. Então, se você estiver no YouTube, eu peço para você deixar o like, eu peço para você também fazer um comentário aqui, dizendo o que você achou, o que você pensa. Você sabe, como eu sempre digo, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. E também, se você estiver em alguma outra plataforma de streaming, se você estiver só me ouvindo, também dá um seguir aí, compartilha com alguém, manda para alguém que você achar relevante, porque assim você me ajuda a ter esse feedback e saber se vocês estão gostando, se os assuntos realmente estão sendo relevantes. E, sem mais delongas, meus amigos, hoje eu estou com um convidado super especial. Ele talvez não saiba, mas ele me inspira e a gente já vai falar quem ele é, mas ele é o Henrique Guerreiro. E aí, Henrique? Olá, é um prazer estar aqui, uma honra também, e obrigado pelo convite. E muito bem. Para quem não sabe, o Henrique, eu conheci ele também num podcast, que a gente vai falar daqui a pouco. E é um prazer ter você aqui, você é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade. Obrigado. E para as pessoas que ainda não conhecem o Henrique, o que poderíamos dizer assim dessa trajetória que você tem? Porque esse meu podcast eu falo muito sobre apologética e você é um estudioso dessa área, né? Assim, você estuda isso e gosta desse assunto. Gosto bastante, sim. Então, de onde que veio isso? Sim. Bom, antes de mais, posso-me apresentar assim de uma forma mais resumida. Portanto, sim, claro. Eu sou o Henrique, tenho 28 anos. Estou neste momento a fazer o doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão no ISEG e sou da área da Matemática Aplicada e Pura, um pouco das duas, que no fundo metade do meu percurso numa, metade noutra, mas já podemos ir um pouco mais à frente a isso. Mas de facto este tema da apologética e da relação entre fé e ciência sempre me interessou bastante, porque eu sempre gostei muito das duas coisas, sempre achei muito interessante a questão da ciência, sempre fui um entusiasta um bocado. Quando era pequeno gostava de comprar aqueles livros sobre a história do universo, da Terra e curiosidades, etc. E também sempre gostei da parte da fé, com mais ou menos maturidade, mas sempre foi uma coisa que me interessou, Deus e esse tipo de temas. E algumas pessoas até podem achar isso estranho e têm achado isso estranho, já me têm dito, mas como é que tu, uma pessoa que gosta de ciência, etc., depois acreditas ou tens fé? E depois isso às vezes dá asa a conversas muito interessantes. Bem, eu até se calhar durante a minha adolescência e até 15, 16 anos, eu sempre tive estes dois temas, como eu estava a dizer, presentes e com interesse, mas nunca senti um grande desafio de alguma tensão possível entre eles, portanto, até essa idade. No entanto, quando eu tinha mais ou menos 15, 16, já não sei exatamente, mas por essa idade eu comecei a fazer algumas questões, porque, por exemplo, também me apercebi que havia, por exemplo, pessoas da minha família que acreditavam que Deus existia e outras que não. Apercebi-me que havia pessoas que acreditavam que nós vivíamos aqui na Terra e quando morríamos acabava-se tudo e isso era o fim, e outras que achavam que isso não era assim. Mas só um parênteses, essa idade acho que é uma idade muito importante de tomada de decisão para a maioria das pessoas, né? Então é um período da adolescência, assim, que é mesmo crucial, né? O que vai ser, os questionamentos. Sim, forma muito também a nossa personalidade, né?
E eu apercebi-me que havia uma diferença de opiniões. E depois apercebi-me que alguns dos cientistas mais conhecidos do mundo, como por exemplo o Stephen Hawking, que escreveu um livro, O Grande Desígnio, em que ele, e foi um pouco nesse período da minha vida, em que ele basicamente diz que nós não precisamos de Deus para explicar a existência do universo. E esse tipo de, às vezes, de títulos, e até me lembro que havia uma revista, que, não sei se ainda existe ou não, que é super interessante, acho que ainda existe. No Brasil pelo menos existe, sim. E essa revista um dia acho que tinha um artigo lá qualquer sobre o Stephen Hawking, e que Deus não era necessário. E eu lembro-me que nessa altura, e eu não tinha assim um conhecimento nada profundo nem sofisticado sobre a minha fé, e aquilo mexeu um bocado comigo, né? Eu fiquei a pensar, mas será que afinal de contas, depois também entrei no secundário, conhecido mais ou menos nessa altura, 10º, 11º, 12º, nós começamos a estudar um bocado de biologia, de teoria de evolução, começamos a ter algumas conversas um pouco mais sofisticadas sobre certos temas, e então fiquei com muitas questões. Sim. Eu venho de um background mais católico, portanto eu sou de uma vila que é Ourique, né? Que é uma vila no Alentejo, que eu gosto muito e sou sempre muito orgulhoso da minha vila. E se eu puder abrir um parênteses, a maioria das pessoas que me ouvem estão no Brasil, e o Alentejo me corrija se eu te dizer errado, mas é uma região talvez mais rural aqui de Portugal. Sim. Uma região mais humilde. Sim, a minha vila tem... o concelho tem, penso que são 5.000 habitantes, mais ou menos. Olha. Agora já não sei muito bem de cor, né? Mas é uma coisa assim dessa ordem de grandeza, e até temos algumas coisas em comum com o Brasil. Por exemplo, nós gostamos muito de usar o gerúndio. Fazendo, comendo. Nós também usamos a palavra moço, que não se usa muito aqui na zona de Lisboa. E no Brasil usa-se muito. Exato. E pronto, e então a primeira coisa que eu fiz foi falar com o padre da terra, não é? Sobre algumas das minhas questões. Portanto, ele era uma pessoa que disponibilizou-se, recebeu-me até na casa dele na altura, e pronto, ele não era formado em apologética, não é? Claro. Mas tinha o conhecimento de quem tirou um curso de teologia. Pois. E portanto ele falou-me de algumas coisas que isso já foi há tanto tempo que eu já não me recordo de tudo, mas eu sei que depois de falar com ele senti-me um bocado melhor e pensei, de facto talvez não haja assim uma incompatibilidade tão assustadora quanto isso, mas eu senti que aquela conversa, embora tenha sido interessante, eu tinha ainda muitas questões e queria estudar um bocado mais. Então decidi, numa coisa que eu acho que foi aqueles pontos da nossa vida que parecem uma coisa absolutamente aleatória, não é bem aleatória, mas um acontecimento que na altura nós não damos assim muita importância, mas que no fundo acabou por mudar a trajetória da minha vida absolutamente. Eu cheguei à internet, ao YouTube, e escrevi debate Deus existe, uma coisa assim, já não me lembro exatamente o que é que foi. Em português mesmo? Escrevi em português. Ok. Pronto, eu nessa altura não dominava assim, percebia inglês e tal, mas tinha 15 a 6 anos, até acho que fiz a pesquisa em português. Ok. E apareceu um debate entre o William Lane Craig e o Peter Atkins, que foi um debate já há bastantes anos. O William Lane Craig ainda tinha assim uma barba. Sim. E o Peter Atkins é um físico ou químico, não é? E, portanto, ele até acho que tem um livro muito conhecido, chama-se Físico-Química, ou o que é. Ele é um tipo assim muito conhecido da área de ciências. E eu pensei, é mesmo isto que eu preciso de ver. Um indivíduo que é um cientista de renome contra uma pessoa que diz que é cristão. E, portanto, se de facto houver uma incompatibilidade muito grande, o cientista vai dar uma tarefa ao filósofo cristão. Ele nem sequer não vai ter hipótese se isto de facto se houver uma incompatibilidade muito grande. Mas eu fiquei muito surpreendido quando percebi, e isto é mais ou menos consensual, até as pessoas que acham que de facto o Peter Atkins tinha razão e Deus não existe, iriam dar razão ao que eu vou dizer agora. O William Lane Craig claramente ganhou aquele debate. Certo. Até porque o William Lane Craig é
é uma pessoa que tem muita capacidade de debate, é um filósofo, e o Peter Atkins também não estava muito habituado a fazer aquele tipo de debates, e por acaso eles depois até fizeram outro debate em que o Peter Atkins aí apresentou-se de uma forma bem mais sólida. O William, então, nessa altura, ele já era assim mais bem preparado para... Era. Okay. Mas não sei se ele era tão conhecido como é agora, porque também não havia assim... Quer dizer, porque o debate não foi na altura que eu vi o debate já tinha sido há bastante tempo. Okay. Eu não sei de cor em que ano é que foi, mas pronto. Depois eles até fizeram outro debate mais recente, que do ponto de vista assim filosófico é talvez mais interessante que esse primeiro, mas esse primeiro foi interessante na medida em que eu percebi que afinal o filósofo, o cristão, conseguia sentar-se com um cientista ateu, nem todos os cientistas são ateus, e de facto defender a sua posição e defendê-la bem, não é? E ganhar o debate, não é? E sem aquela, talvez, pressuposição que a gente acha, muitas pessoas podem achar, que o filósofo cristão diria, é assim porque Deus fez, exato, e pronto. Exato, mas com argumentos mais consistentes, né? E aqueles argumentos que o William Lane Craig é uma pessoa muito eloquente a apresentar, e ele apresentou os argumentos de uma forma que até eu, que não tinha qualquer tipo de formação, com 15 a 16 anos, consegui perceber ali os conceitos base. Esse debate ainda deve estar no YouTube e está legendado em português, Fixe. que é interessante para quem talvez não consiga acompanhar o debate em inglês tão facilmente. Pronto. E depois isso fez com que este indivíduo ganhou o debate, então eu agora quero ver que tipo de coisas é que ele também faz. Então eu comecei a ver mais debates dele. E comecei a seguir a página dele, o podcast dele, e então comecei a assimilar muito mais informação. E depois ele, no podcast dele, não falava só sobre debates com ateus, também falava sobre questões de teologia, de filosofia, bíblicas, pronto. Então aí eu solidifiquei muito muito mais do que tinha o meu conhecimento, tanto bíblico como de filosofia da religião. Depois até me lembro que li um livro que se chama Introdução à Filosofia da Religião, que até é de um ateu, que acho que é o William Rowe, acho que é o nome dele. E é um livro muito interessante que eu recomendo, porque é assim, embora seja escrito por um ateu, acho que é mais ou menos imparcial e põe alguns dos argumentos, a pessoa rapidamente percebe uma coisa que muita gente acha erradamente que não é assim. A pessoa imediatamente percebe que a questão que se Deus existe ou não é uma questão em que a pessoa que crê esteja contra a evidência e a pessoa que não crê tenha a evidência toda do lado dela e seja só por uma questão de fé cega e ingênua que a pessoa crê. Porque até os filósofos ateus vão dizer, pelo menos aqueles que são mais intelectualmente honestos, que é uma questão difícil e que é uma questão que existem bons argumentos dos dois lados. E eu, como cristão, também acho que existem bons argumentos contra a existência de Deus. Eu não digo que não existam, só acho que os a favor da existência de Deus são melhores. E que há respostas para os que são contra, mas existem argumentos difíceis também de responder. Pronto. E então, nessa altura, portanto, isso foi muito importante para mim e deu-me assim aquela base. Eu lembro-me que depois, quando entrei na universidade, passado uns meses ou um ano ou dois deste processo, já não sei exatamente, né? Universidade de Lisboa, né? Sim, na Faculdade de Ciências entrei no curso até inicialmente de Engenharia Biomédica e Biofísica, mas depois, passado um semestre, troquei para Matemática porque senti que era o que eu tinha mesmo mais jeito. Falava às vezes com os meus colegas, que eram basicamente quase todos ateus, acho a maioria, e nós até tínhamos assim algumas discussões tipo mais intelectuais: será que Deus existe, será que não existe? Nessa fase você estava ainda descobrindo ou você já estava assim mais convencido do... É assim, eu sempre acreditei, nunca disse eu agora não acredito, e eu nessa fase estava bem confiante que Deus existia. Portanto, e que o cristianismo era verdadeiro, assim no sentido mais genérico, eu estava bem confiante. Mas uma coisa que eu tinha ainda é, e eu sei que, atenção, que nem todas as pessoas que são católicas são assim, mas que muitas pessoas até católicas vão reconhecer isso, provavelmente,
que existe muito nominalismo, não é? Tipo, as pessoas, nominalismo não no sentido do sistema filosófico, mas no sentido da pessoa ser nominal. Ou seja, no sentido que, eu digo que sou católico, ou o que for, vou à igreja ao domingo e depois o resto da semana faço tipo como se não tivesse sido, não é? E eu não estou a falar necessariamente de, quer dizer, sair da igreja e ir fazer mal às pessoas, sim, né? claro. Não é nesse sentido, mas no sentido de nós não deixarmos que a ética e os princípios e a maneira de viver que a Bíblia ensina, e naquele caso até que a própria Igreja Católica ensinava, não fosse a minha maneira de viver. Então, em algumas coisas era, mas em outras não era. Sim. Pronto. E portanto, a minha fé, ou a minha conversão, o meu discipulado, ou o que quer que se chame, nessa altura, pelo menos estava muito incompleto, não é? Por causa dessa questão, porque eu acho que a nossa fé tem de ser uma coisa que a gente também vive e que a gente põe os nossos princípios quando nós vamos fazer as nossas coisas, tem de ser uma lente, claro, onde nós pomos todas as áreas da nossa vida, não só a área mais emocional. Sim, eu orava, etc, é verdade, mas faltava uma questão de permitir, até por também desconhecimento da minha parte, que a palavra de Deus e os princípios de Deus orientassem a minha vida. Porque o cristianismo é um convite total, né? Que toda a sua vida, em todas as áreas, seja direcionada pelos ensinamentos e preceitos de Cristo, né? Exatamente. Pronto. E então, aí eu, entretanto, na faculdade, depois fui para... Depois essa questão da apologética, talvez no segundo ano da faculdade, eu não tenha estado tão... ou seja, já tinha ultrapassado, mas tipo, já tinha chegado a um ponto em que, como eu estava a dizer, estava bastante confiante que Deus existia. Então eu ia ouvindo debates, ia vendo coisas, mas já não estava com aquela sede, digamos assim, de estar sempre à procura mais. Talvez não buscava mais... Não sei se eu... Tô tentando entender o que passava na sua cabeça. Talvez já não buscava mais a resposta, mas sim mais argumentos para solidificar. Sim, exato. Algo nesse sentido. Exatamente. E depois eu fui para a Inglaterra a fazer Erasmus, para a Universidade de Warwick, que legal, que é ao pé de Birmingham, ao pé de Coventry. E então lá foi um grande choque, entre aspas, quer dizer, um choque entre aspas. Primeiro, havia várias coisas lá que eram muito diferentes de cá. Uma coisa, logo à partida, muito diferente, é que as pessoas falavam muito mais da sua fé do que cá eu via. É mesmo? Ou seja, eu não conhecia, eu espero bem não me estar a esquecer de ninguém, e se me tiver esquecido, alguém tiver ouvido, peço desculpa, mas eu não tinha assim um contacto muito próximo e regular com pessoas da minha idade, que fossem cristãos, digamos assim, devotos, não é? E ortodoxos, no sentido de... não no sentido de ortodoxia, de igreja ortodoxa, mas no sentido de cristão ortodoxo, teologicamente. Sim. Não tinha assim contacto regular com ninguém assim da minha idade. E então não havia assim grandes conversas sobre esses temas. Falava, por exemplo, com a minha mãe, falava muito, mas é uma pessoa de família, não é? Portanto é diferente, é uma pessoa, não é, da minha idade. Exato. E então, quando fui para a Inglaterra, eu conheci muita gente que estava interessada em falar comigo sobre fé e sobre cristianismo. E eu achei isso uma coisa um bocado... Pronto, que eu não estava habituado. E, por exemplo, e lá nós tínhamos uma que chamávamos em inglês de chaplaincy. Ou seja, era tipo uma espécie de não era bem uma capela, era tipo um edifício no meio da universidade onde tinha livros, tinha uma pequena biblioteca com livros de várias religiões, Islão, cristianismo, mormonismo também, judaísmo, pronto. E depois tinha vários chaplains, tinha um imã, tinha um rabi, tinha vários pastores, tinha um padre católico, e pronto. E depois nós juntávamos-nos lá e havia vários grupos cristãos que faziam debates. Tínhamos um evento com um pastor, bem, não sei se é pastor, reverendo, anglicano,
que chamava-se Teologia e Chá, que em inglês Olha, era Theology and Tea. Só um parênteses, essa universidade, ela é confessional? Não. Não? Ok. Quer dizer, eu acho que não. Quer dizer, aquilo era uma coisa que tinha várias religiões. Ok, Ou seja, ok. não, era uma coisa para os alunos daquela universidade, tinha um sítio para os muçulmanos orarem, fazerem as orações deles, e depois lá havia cultos ao domingo. Olha. Havia culto anglicano, havia culto católico, e eu penso que também, eu não tenho a certeza agora, mas também havia um que era da Free Church, e também, eu não sei se ele era o mesmo do culto anglicano, bem, já não me lembro muito bem. Ok. E depois também havia um estudo bíblico dos católicos, que eu nessa altura fui, e também foi interessante para mim porque eram pessoas católicas que estudavam a Bíblia todas as semanas, que ainda é uma coisa às vezes incomum, e lá está, não estou a pôr todos no mesmo caixote, digamos assim, mas isso é verdade que não é assim uma coisa muito comum hoje em dia, e isso foi muito interessante. E depois também havia grupos cristãos gerais, tipo havia um que era Christian Union, que é um bocado tipo o GBU, um bocado diferente, mas é um bocado análogo, mais protestante. E depois havia um que era o Christian Focus, que era... Bem, eu não percebi muito, ainda hoje não percebo muito bem, mas acho que era tipo um bocado do cristianismo assim mais genérico, e eles organizavam palestras sobre temas assim mais controversos. Ok. E às vezes até, por exemplo, uma vez fomos visitar um templo hindu, e fomos ouvir o que é que o hindu dizia sobre a religião dele. E eu lembro-me que uma das perguntas que eu fiz ao hindu, lá está, eu pensando em apologética, que provas históricas é que vocês têm, ou registros históricos sobre os vossos profetas? Uma coisa assim. E ele respondeu, nós não temos nada, nem queremos ter, ainda bem que não temos. Porque Nossa, que diferente essa resposta. Porque se tivéssemos, era uma coisa, eu já não me lembro exatamente o que é que o homem disse, mas se tivéssemos registros, era uma coisa para estarmos sempre a debater. E nós não queremos estar a debater. Tipo, nós queremos... Ou seja, pareceu-me que aquilo era um bocado assim. Isto funciona para a minha vida, tipo, esta maneira de viver, eu não quero estar a discutir isto, não quero estar a ter um debate sobre se isto é verdade ou não. Tipo, eu experiencio, não quero estar agora a ter um debate sobre os manuscritos da vida, hindus importantes, que eu agora estava aqui a falhar a pronúncia, portanto não vou dizer. Vishnu, ou lá como é que se chama, não me lembro. Pois, mas é uma resposta... bem diferente. Interessante, mas diferente, Exato. Né? E então, portanto, aí foi uma fase bem difícil para mim, num certo sentido, porque eu fui obrigado a reajustar a minha vida em várias áreas, porque eu comecei a estudar a Bíblia com algumas pessoas e comecei a perceber que as pessoas, em geral, punham a Bíblia num nível mais alto do que eu punha. Davam-lhe mais autoridade e davam-lhe mais importância mesmo na vida, e eu comecei a pensar que eles se calhar tinham razão em fazer isso e eu não. Então eu comecei a também fazer isso, e aí foi doloroso em alguns pontos, não é? Mas por outro lado também foi bom, porque depois de entre aspas, de sofrer, não é? Depois também, quando nós conseguimos curar certas partes da nossa vida, depois sentimos-nos bem de estarmos a viver de acordo com o que Deus fez, o que Deus preparou para nós. Até porque o cristianismo, ele não é um convite ao conforto, mas é um convite à verdade, né? Então, eu acho que talvez se você procura conforto, o cristianismo é a última que você tem que escolher. O C.S. Lewis dizia isso, né? E então aí foi interessante. Explorei vários problemas teológicos e filosóficos nessa altura que ainda hoje não tenho resposta total a eles, e talvez isso até seja bom, porque vou estar sempre a lutar com certos temas e a estudar uma força motriz, né? Exato, e tenho ainda conversas com amigos meus sobre vários temas, alguns amigos até dessa altura ainda. E depois tive vários amigos lá em Inglaterra, ingleses, que me ajudaram muito, e que depois comecei a ir um pequeno grupo que a gente chamava Célula,
cell group, orávamos, líamos a Bíblia. Tive amigos que conheciam a Bíblia de uma forma incrível, quer dizer, o tipo começava assim a falar de um assunto e o tipo citava-me o versículo e eu, mas como é que isto é possível? E depois eu comecei a estudar e depois havia pessoas que diziam que eu sabia muito a Bíblia e eu pensava, mas tu tens lá a noção do que é saber muito a Bíblia? Se falasses com o outro, meu amigo, logo vias o que é que era. Sim. Mas pronto, é uma questão relativa, né? E depois fiquei em Inglaterra mais um ano, porque... Total 2 anos de casa lá? Porque depois decidi fazer lá o mestrado em matemática. Eu estava na Universidade de Warwick, até correu bastante bem, e eu achei que tinha hipótese de entrar numa universidade assim boa, então candidatei-me para Cambridge. Fixe. E como achei que conseguia entrar, porque já tinha estado em Warwick, e então já tinha ali, eles já sabiam, este indivíduo já teve cá em Inglaterra numa universidade mais ou menos comparável e não se espalhou, digamos assim, como se diz cá em Portugal. Sim, não sei, no Brasil também dizem isso ou não. Não se espalhou ao comprido, então ele pode entrar aqui na nossa universidade. Então fui para Cambridge, depois em Cambridge também me juntei a um grupo tipo Christian Union, um bocadinho mais pequeno, um bocadinho menos dinâmico do que foi em Warwick, porque não tinha tantos amigos cristãos. As pessoas que eu conheci, por alguma razão ou outra, não criei tanta empatia, não sei, pronto. Mas também foi bom, também fiz amigos, também tínhamos estudo bíblico semanal, mas eu aí deixei de me envolver um bocado tanto com os católicos, até porque cheguei-me a ir a um estudo bíblico deles e não gostei muito, sinceramente. O de Warwick achei melhor, as pessoas eram pessoas com quem me identificava mais, e aí comecei também mesmo a ponderar a questão de até que ponto é que a igreja, os ensinamentos da Igreja Católica iam, ou seja, até que ponto é que essa era a versão do cristianismo que eu achava que era a mais correta, pronto. E aí nessa altura já tinha 20 alguma coisa de idade? 21. E nesse ponto mas isto sempre no processo de deixar a Bíblia entrar em áreas da minha vida. Isso foi uma coisa contínua, não foi tipo assim do tipo ao outro. Claro, sim. Então, e aí eu comecei a ponderar, comecei a pensar que se calhar a versão do cristianismo, digamos assim, protestante, fazia mais sentido. E então progressivamente fui-me afastando um bocado da Igreja Católica e comecei depois, quando voltei para Portugal, tomei a decisão lá em Inglaterra, mais ou menos lá em Inglaterra já comecei a ir a uma igreja evangélica que era em Cambridge, que é St. Andrew the Great, porque os meus amigos do estudo bíblico iam lá e eu gostava da igreja e gostei de lá participar. E depois, quando voltei para Portugal, decidi também ir para uma igreja evangélica, porque pareceu-me que seria, até porque não existe uma versão, quer dizer, quando a gente fala de uma versão evangélica do cristianismo, é muito mais abrangente, porque existem várias denominações, várias maneiras de ver as coisas. Não tem um comando central como na Igreja Católica, é pulverizado, né? E na Igreja Católica, se nós discordarmos de uma doutrina cardinal, numa doutrina central, nós, por definição, se calhar há muitos católicos que estão a ouvir que não sabem isto, mas se nós discordarmos de forma consciente de uma doutrina considerada importante no catolicismo, e há muitas mesmo que são consideradas importantes, nós estamos a cometer, basicamente estamos a excluir-nos da Igreja Católica. Portanto, por exemplo, se eu achar que o Papa, quando fala ex-cátedra, não é infalível, eu já não sou católico, por muito que eu concorde com todas as outras, não é? Ou pelo menos não estou-me a excluir da comunhão da Igreja Católica. Então eu deixei de me chamar católico mesmo utilizando essa definição, e comecei a dizer que sou cristão. Às vezes digo que sou evangélico, embora eu confesse que às vezes não gosto muito gosto mais de dizer que sou cristão. Claro, sim. Porque as pessoas, às vezes a pessoa diz evangélico e associam logo a uma data de situações. Por exemplo, eu tenho um amigo que diz evangélico
pronto, são aqueles pastores que querem dinheiro para ter jatos privados. Eu, mas a minha igreja isso não é assim. Está bem, mas é na maioria, pronto. Ou seja... O que também não é na maioria, né? Também não é. E depois às vezes entra-se em questões de políticas, porque, enfim. Então eu gosto mais eu sou cristão e depois digo o que é que acredito. Ok. Mas você, então... Mas não tenho problema em dizer que sou evangélico. Mas frequenta uma igreja evangélica? Frequento uma igreja evangélica, a Casa da Cidade, aqui em Lisboa, e sou o primeiro evangélico da minha família. Olha que interessante. Digamos, pronto, exato, pelo menos o primeiro até agora, não é? Ok. E não vai ser o último, pois não, né? E vou ser o primeiro, né? Porque já não é possível haver um agora depois de mim que seja o primeiro. Se exatamente. fui eu, já não é possível deixar de ser o primeiro. Portanto, o tempo anda para frente. Assim, a gente nunca sabe se um tetravô foi ou assim, mas pelo menos claro. que eu tenha conhecimento, sou o primeiro. Pronto. E isso também tem sido interessante em algumas conversas também. Depois, quando voltei para Portugal, senti-me um bocado perdido num certo sentido, porque eu pensei, ok, mas eu agora cheguei aqui, né? Comecei a trabalhar, eu tenho os meus amigos cristãos todos em Inglaterra, não conheço ninguém em Portugal, muito menos evangélico. Porque eu quando fui para a Inglaterra eu achava, isto é absolutamente ridículo, né? Mas eu vou contar, que os protestantes, a grande diferença entre os protestantes e os católicos era que os protestantes podiam se divorciar e que o protestantismo tinha começado porque o rei Henrique VIII se queria divorciar e o Papa não deixou. Então eu achava que era basicamente muito parecido. Eu não tinha noção, quando fui para a Inglaterra, por exemplo, que havia uma data de ramos do protestantismo, tipo luteranos, claro. zwinglianos, calvinistas, anglicanos, exato. wesleyanos, sei lá. Portanto, eu não tinha noção disso, não é? E depois é que eu me comecei a perceber. E depois eu lembro-me que uma das primeiras coisas que eu perguntei quando um amigo disse que era protestante, eu perguntei assim, quem é o vosso Papa? Porque para mim, ok, tu és de outra igreja, quem é que manda nisso tudo? E eles disseram, né? Ficaram assim um bocado a olhar uns para os outros, tipo, que pergunta, mas responderam, eles eram anglicanos, então disseram, bem, é o arcebispo da Cantuária, é o mais parecido que nós temos com o Papa. Pronto. Mas isso é na igreja anglicana, mas se eu perguntar isso a uma pessoa da Assembleia de Deus ou de Batista, a pergunta nem sequer tem muito sentido, não é? Mas eu na altura não tinha noção disso. Pronto. E fui também tendo essa noção. Então voltei para Portugal, pensei, tenho de conhecer algumas pessoas que sejam, crentes, não é? Então decidi procurar na internet, tipo, Bíblia, Universidade, Bíblia, Portugal, grupo, uma coisa assim. Nossa, a internet tem um papel fundamental na sua história, foi no né? Facebook e encontrei Grupo Bíblico Universitário, que eu não fazia a mínima ideia o que é que isso era na altura. E então, já eu não estava a ser estudante, ironicamente. E então eles iam organizar, mas quer dizer, eu estava no último ano letivo, portanto, ainda não tinha começado a trabalhar, portanto, num certo sentido ainda era estudante e estava a deixar de ser. Ok. E então encontrei o Encontro Bíblico Universitário. E pensei, olha, isto parece-me ser uma oportunidade boa de conhecer pessoas da minha idade que são cristãos. E então fui a esse evento. Fui ao Encontro Bíblico Universitário, que é um evento do GBU, que a gente já vai falar um bocadinho a seguir, que acontece todos os anos. Portanto, ok. E recomendo quem estiver na universidade a envolver-se, mas a gente depois já fala mais sobre isso. Ok. Mas então fui a esse encontro e conheci lá várias pessoas, cristãos, de várias denominações, de várias sensibilidades. Alguns deles são hoje em dia os meus melhores amigos, conheci lá. E um deles disse-me, olha, queres ir à minha igreja, a Casa da Cidade? E eu, tá bem, e fui. E depois gostei e fiquei lá e estou lá já há 7 anos. Olha, que legal. E depois a minha mulher, que hoje é a minha mulher, também andava lá nessa altura, mas ela não foi ao EBU, portanto eu conhecia depois. Okay. E não a conheci na igreja, portanto foi um bocado de um acaso nós estarmos na mesma igreja até um certo ponto. Ok. E pronto, e é a comunidade onde eu faço parte. E depois desde essa altura, enfim, foi mais estável, digamos assim.
Portanto, comecei a trabalhar, depois também, passado pouco tempo, eu e a minha atual mulher começámos a namorar, não é? E pronto, depois o meu percurso a partir de, digamos assim, que já é mais standard, já é mais padrão, não é? Mas sempre um bocado com o gosto pela apologética, até que depois comecei, portanto, quando estava no o GBU, Grupo Bíblico Universitário, acabei por me envolver bastante, e então, portanto, existe um curso, que é o Grupo Barnabé, digamos, pode-se chamar um curso, pronto, que é uma formação durante um ano, que é o Grupo Barnabé, que existe no GBU para as pessoas que têm interesse em tornar-se cooperadores do GBU, voluntários ou até mesmo assessores, que é trabalhadores a tempo inteiro ou part-time que trabalham com os estudantes nas universidades. E eu juntei-me para ser, mais com o interesse de ser voluntário, que a gente chama cooperador. E então eu disse, olha, uma coisa que eu gostava de fazer, até tentei fazer isso antes, mas nunca tinha assim arrancado mesmo bem, era um Ministério da Apologética em Portugal, assim em português de Portugal, nada contra o português do Brasil, claro. Mas é só porque eu achava que também era importante nós em Portugal termos em português de Portugal. Concordo plenamente, assim. Portanto é diferente, usamos palavras diferentes, as pessoas identificam-se normalmente com a cultura, a maneira de falar e de estar dos países onde vivem. E isso acaba por aproximar mais os portugueses, né? Exato, e então nós quisemos, eu achava que era interessante começar, até porque, por causa daquela questão, também de toda a minha história, acho que influenciou um bocado, eu ter sentido sempre um bocado um indivíduo que estava ali, um bocado, não é bem sozinho, mas talvez, quer dizer, durante muito tempo eu era o único que eu conhecia que estava a fazer estas perguntas, que estava a ver estes debates, tipo, os meus amigos diziam todos que eu era maluco, tipo, no bom sentido, claro, né? Mas sim. tipo, tu falar de religião contigo nem sequer dá, porque tu já decoraste isso tudo, tipo, a maioria deles não eram crentes, e então, tipo, pronto, usas esses truques de lógica para nos ludibriar, tipo, coisas assim, e eu, mas... E não tinha assim discussões com pessoas que concordassem comigo sobre as questões da fé. Pronto, então decidi, portanto, nesse grupo Barnabé, do âmbito desse grupo, dizer, olha, uma das coisas que eu posso contribuir gostava muito que o GBU me desse a oportunidade, é de começar um podcast. E então começámos o podcast razoavelmente. Sim, que é um podcast que foi aí que eu te conheci. Pois, exatamente. Pois, eu te conheço antes de você me conhecer. Exato. Eu não lembro agora, mas assim, uma vez eu estava na faculdade de ciências, na Universidade de Lisboa, e vi lá um cartaz do Grupo Bíblico Universitário. Isso já há alguns anos, quando eu vim aqui para Portugal para passear, e tirei uma foto daquele cartaz. E agora que eu tô aqui estudando, eu lembrei disso, fui buscar aquela foto e vi lá, que eu nem lembrava o nome, né? Grupo Bíblico Universitário. E aí foi nessa altura que eu fui ver rede social e tal, e vi que tinha um podcast lá, que era o Razoavelmente. E aí, quando eu vou dar play, era um gajo super legal, assim. Cara, a gente tá falando o Henrique Guerreiro. E assim, eu de cara... curti muito o trabalho do Razoavelmente. E você que está me ouvindo, sim, o Grandemente tem uma influência grande do Razoavelmente. Eu também já ouvi podcast do Grandemente e também gostei. Obrigado. De certa forma, é claro que a decisão que eu tomei para tomar o podcast foram muitas em conjunto. Mas assim, quando eu vi o Razoavelmente... de portugueses, falando em português de Portugal e de temas interessantes de uma maneira inteligente e muito bem feito. Até vou deixar aqui na descrição o link pro Razoavelmente. Quem não conhece, por favor, conheça. Eu recomendo demais, assim. Tem episódios maravilhosos, assim, que nos fazem mesmo pensar. E eu acho legal que, geralmente, você não sai ali com uma resposta oficial, mas talvez você saia com mais perguntas do que quando você entrou. Às vezes é um bocado esse o objetivo. Nós tentamos também um bocado ser... representar um bocado... Enfim, não totalmente, mas
tentar ser mais um bocado do lado do mero cristianismo em algumas coisas, ou seja, tentamos não ter posições ou discutir as coisas de uma forma que seja colada a uma denominação, a pentecostal, batista, presbiteriano, anglicano, etc. Portanto, porque existem muitas questões que são de um tronco comum e que a abordagem pode ser mais genérica e tentamos às vezes dar, quando há questões mais controversas ou assim, dar várias hipóteses. Claro, pois. Porque sabemos que mesmo dentro do cristianismo existem opiniões diferentes sobre certos assuntos, não é? Mas a coluna central é a mesma, né? Que Jesus é Deus, que ele foi concebido através de uma virgem. Exato. E que ele morreu e ressuscitou. Então, nós temos muita coisa em comum para falar, independente Sim. da denominação. E, aliás, isso é curioso que era o termo fundamentalista, que hoje em dia tem uma conotação negativa e que significa um bocado tipo uma pessoa que é muito rígida doutrinariamente e exclui pessoas de comunhão por tudo e por nada. Originalmente penso que significava apenas as pessoas que acreditavam nos fundamentos, que eram coisas assim bastante centrais, como estás a falar, que não eram assim, que as denominações cristãs em geral não iam disputar. Então, mas depois o termo acabou por ter essa conotação negativa, né? Mas nesse sentido mais original devíamos ser todos fundamentalistas. Nesse sentido, com certeza. Nesse sentido mais original. Porque existem pessoas até que se preocupam mais com as questões secundárias das diferentes vertentes de igreja do que com a base, né? Que é comum a todas, assim. Eu acho que nesse sentido, ser fundamentalista é o que a gente está precisando nos dias atuais, né? Exato, nesse sentido, sim. E pronto, e então começámos esse podcast no Grupo Barnabé e pronto, e correu bem. E então ficou. E então ainda hoje existe, não é? Por exemplo, agora temos estado a abordar o tópico da Trindade e são 3 episódios. Por acaso não foi bem de propósito de serem 3 por ser Trindade, mas acabaram por ser 3. E pronto, e continuamos sempre. Obrigado pela recomendação, espero que as pessoas também vão ouvir. E pronto, e o meu percurso até aqui tem sido um bocado assim. Ok, mas é muito interessante aquilo que realmente foi, digamos, a sua dor ou o que você procurava de ter mais pessoas que compartilhavam da sua ideia. Hoje você é um agente de que você contribui para o ajuntamento dessas pessoas, né? Aquilo que você sentiu falta, hoje você ajuda a promover, né? Sim, e mesmo a questão aqui da apologética, eu acho que para mim foi muito importante, porque, enfim, há pessoas que têm uma ideia sobre a apologética que é um bocado assim, é um bocado uma quinta roda, no sentido que se a pessoa já acredita, não serve para nada. E se a pessoa não acredita, não é por causa de argumentos que vai acreditar. Pronto. Mas eu não vejo as coisas dessa forma, porque, por exemplo, se me tivessem convencido por A mais B, como se costuma dizer, que para eu ser cristão tinha de ser irracional, eu provavelmente nem sequer tinha aberto mais a minha Bíblia. Claro. Quando tinha 16 anos ou o que for. Mas como me convenceram que de facto era compatível, e não só compatível, como talvez até houvesse bons argumentos para o cristianismo, isso levou-me a considerar que essa hipótese podia ser verdadeira e que era verdadeira. E aí eu estudei a minha Bíblia e aí relacionando-me com Deus, também mudei a minha forma de estar e de viver, que foi a melhor decisão de sempre, não é? Mas que eu não sei o que é que teria acontecido e só Deus é que sabe, e claro que Deus é Deus, não é? Claro. Mas eu não sei como é que as coisas tinham sido se eu não tivesse tido esse elemento também racional, porque eu não vejo Cristo a convidar as pessoas a uma fé irracional no escuro, contra todas as evidências, contra a ordem que Deus criou. Eu não vejo isso dessa forma. Então eu já ouvi muitas vezes uma frase que acho que faz todo sentido, que é: se o cristianismo é a verdade, então não há nada a temer quando nós procuramos a verdade, porque vamos encontrar o cristianismo. Exatamente. Até, assim, um mandamento, né,
que amar Pedro... Deus com toda a sua mente, não é? Exatamente, não é deixa o seu cérebro do lado de fora da sala e também em 1 Pedro 3,15 está escrito que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Exato. E o cristianismo, ele nunca... Uma parte assim que eu gosto muito de falar é sobre Tomé, que quando ele duvidou e teve aquela dúvida genuína mesmo do que tinha acontecido, quando Cristo apareceu, diferentemente do que talvez algumas pessoas fariam, né? De chegar lá, você que duvidou, né? É você? Então sai fora, sai daqui. Não, Jesus se aproximou daquele que tinha a pergunta, que tinha aquela dúvida, e ele deu a ele um privilégio que os outros, se calhar, não tiveram, que foi de tocar e poder ter a experiência de verificar aquilo. Então a gente vê como que Jesus tratou com carinho aquele que questionou, né? Porque, como você disse, questionar não é um problema se a verdade vai ser o cristianismo, né? Esse é um ponto fundamental, assim, que todo cristão não precisa ter medo, então, de estudar. Eu reparo, porque quando eu estava nessa fase, que tinha 16 anos ou o que for, eu tinha um bocado de medo de ler sobre certos temas, porque eu pensava, se eu ler mais 3 ou 4 páginas, eu vou começar a duvidar. Eu até me lembro que uma vez estava a ler um livro que tinha assim uma teoria sobre como é que o mundo tinha começado. E eu lembro-me de uma forma um bocado arrogante e estúpida, uma vez estávamos numa aula de história e a professora disse assim: ninguém sabe como é que o mundo começou. E o Henrique, feito idiota, levantou o dedo e disse assim: eu sei. Porque tinha lido nesse livro. Mas hoje em dia, penso na explicação que estava no livro e filosoficamente não faz sentido. Porque dizia, basicamente, era aquela questão um bocado também que o Stephen Hawking dizia, que a explicação que o Hawking deu hoje vejo, e essa do outro que eu tinha ouvido, que era muito parecida, não me parece que em termos filosóficos faça muito sentido, porque dizer, e enfim, isto tem a ver um bocado com o argumento cosmológico, já nos estamos a meter um bocado na apologética, mas que é dizer que a razão pela qual o mundo existe é por causa de um fenómeno físico, para mim levanta alguns problemas. Primeiro, nós não podemos ter uma física da ausência de existência. Ou seja, nós podemos ter uma física do vácuo quântico ou uma física do espaço vazio ou o que for. Mas nós não podemos ter uma física da ausência de tudo, porque a física tem de descrever alguma coisa que de facto existe. Portanto, logo, em termos... é quase uma falácia de categoria estar a dizer que a física explica a existência do sistema físico. Como diz em inglês, there is no physics of non-being. Não há a física do não ser. E depois a outra questão é que essa forma de falar assume um bocado que existe uma entidade abstrata, que é uma lei qualquer da física, que causa coisas. E eu também tenho algum problema com essa maneira de ver as leis. Porque é estranho dizer, como o Hawking dizia, por exemplo, que por causa da lei da gravidade, como a lei da gravidade existe, o que é que significa uma lei da gravidade existir? Primeira pergunta. Que então o universo vai existir. Dá a entender que a lei da gravidade parece ser um objeto abstrato qualquer imaterial que causa a existência do universo. E é estranho, né? Porque se não tem massa, exato, e não tem distância, não tem... Não, mesmo que existir, ou seja, se existe um vácuo e nesse vácuo há flutuações ou o que for, e daí vai existir alguma coisa, mas porquê é que o vácuo existe, não é? Quer dizer, e depois existem físicos que dizem simplesmente, enfim, nós não estamos interessados em responder à pergunta dos filósofos, porque é que existe algo em vez de nada. Estamos interessados em responder à pergunta dos físicos, porque é que existe algo em vez de só um vácuo. Mas essa pergunta não é bem a pergunta que o filósofo está a perguntar. Não. Então, e portanto, enfim, às vezes entramos aqui numa questão que os físicos, e gosto muito dos físicos, descobrem coisas, mas depois quando vão interpretar é preciso também ter filosofia da ciência, filosofia em geral. E, por exemplo, o Hawking diz no livro dele que a filosofia morreu ou uma coisa assim, e depois começa a fazer filosofia,
Portanto, isso é problemático, né? Só que eu na altura não tinha noção disso, não a percebia. E muitas pessoas, digamos assim, normais, que não têm treino, não olharam para a coisa, veem o walking, supostamente um indivíduo, um dos mais inteligentes do mundo, mais conceituados, ainda por cima estava ali naquela cadeira quase robótica, tipo, este indivíduo é tipo quase um androide genial, né? Dá um bocado essa impressão. Ele diz que não é preciso Deus, é porque não é mesmo preciso. Mas enfim, os cientistas, eles sabem de ciência, mas depois até podemos discutir isto no futuro também. É um argumento pobre, eu diria assim, mas já tendo com base essa nossa cosmovisão cristã, vou tentar aqui só em áudio, em fala, pintar não sei como diz cá em Portugal, mas uma charge, um HQ, um quadrinho assim, que vem nos jornais às vezes, né? Então, imagina que eu já ouvi essa algumas vezes, assim, que tinha um grupo de cientistas que estavam tentando passar pela montanha. Era uma montanha enorme e essa montanha o nome dela era Conhecimento. Então estavam lá escalando e aquela coisa, e se agarram nas cordas e escorregam um pouco, desce, mas depois sobe de novo mais um pouco e tal. E aí chegou num certo platô ali, uma parte mais horizontal, e encontraram ali um grupo de filósofos, assim, que já estavam ali. Ele, não, mas vamos continuar subindo a montanha do conhecimento e tal. E quando chegaram realmente ao topo da montanha, tinha um grupo de teólogos que já estava lá há muito tempo sentado, esperando pelos outros chegarem. E é claro que isso é uma brincadeira. Sim, é uma caricatura. Mas assim, de certa forma, excluir a filosofia e a teologia da vida... A busca pelo conhecimento não exatamente, faz sentido, não é? Exatamente. Mas assim, eu queria puxar aqui, como uma expressão brasileira, puxar um gancho aqui, que a gente estava falando de apologética, e eu acho que talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo não saibam o que é esse tema. Acho que a maioria sabe, mas eu queria com suas palavras, assim, e até provavelmente vão ser muito melhores do que as minhas, porque você tem um podcast de apologética, já deve ter respondido isso muitas vezes. Sim. O que é apologética? De uma forma muito simples, apologética parece apology em inglês, mas não tem nada a ver com pedir desculpa. Sim. Apologética é simplesmente oferecer uma defesa. Portanto, fazer apologética é oferecer uma defesa, neste caso, apologética cristã, é oferecer uma defesa da fé cristã. Portanto, nós normalmente dizemos só apologética, nós dizemos apologética cristã, sempre, percebe-se pelo contexto, mas, por exemplo, quando estamos a falar aqui da apologética, é oferecer uma defesa da fé cristã, uma defesa filosófica, etc., com argumentos científicos, filosóficos, teológicos, mas em geral, uma forma assim muito genérica, é oferecer uma defesa. Perfeito. E para a gente caminhar para o encerramento, para quem está nos assistindo no YouTube ou para quem está nos ouvindo e quiser ter um pouco mais de contato com apologética, além do podcast da GBU, que chama-se Razoavelmente, você teria mais alguma coisa para indicar para quem está com sede desse assunto? Sim, por exemplo, o William Lane Craig, como eu estava a dizer há bocado, que tem um ministério que é o Reasonable Faith. Perfeito, muito bom. Tem muitos materiais também em português. Eu gosto muito também do Frank Turek, que é o Cross Examined, que também tem um podcast, também tem muitos materiais no site dele. Há um indivíduo que é o Sean McDowell, que o pai dele também era apologeta, que era o Josh McDowell, que também tem um canal. Ele é assim mais novo, os outros são assim um bocado mais velhos, mas o Sean é assim mais novo. Eu também gosto muito e acho que ele é muito comunicador e uma pessoa assim bem equilibrada. E depois também existem vários tipos de apologética. Por exemplo, há pessoas que gostam de estudar a questão das profecias e que isso também faz parte, claro, né? Jesus cumprir as profecias, um bocado relacionado com o judaísmo. Também há um indivíduo que é o Dr. Michael Brown, que ele é judeu convertido, judeu seguidor de Jesus. Isto são assim alguns recursos. Também há um matemático que é o John Lennox, sim. Que é bastante conhecido e também é um sonho para mim conhecê-lo. E você uma vez tirou uma foto com ele? Uma foto com ele, exato. Porque estávamos lá em Inglaterra, ele é inglês, né? Ele é da Irlanda.
E ele foi apresentar lá. Ele é de Oxford. Sim, mas está na Universidade de Oxford, mas ele foi criado na Irlanda. Ok. Ele é da Irlanda. E então ele foi, acho que é da Irlanda do Norte, e então ele foi lá apresentar um livro, e eu fui à apresentação do livro, tirámos uma foto, ele assinou o meu livro. Muito bem. E depois um dos meus preferidos é o JP Moreland. Ele tem mais um ministério mais na questão da alma, da filosofia da alma, ele tem, eu gosto muito, ele tem, e em termos assim de personalidade e de sabedoria e de maneira de falar, é um dos que eu me identifico mais. O JP Moreland tem muitos materiais muito bons também, tem vários livros, tem livros com o William Lane Craig, eles são muito amigos. Até têm opiniões diferentes em alguns pontos, e depois quem gosta assim de coisas mais técnicas, o Alvin Plantinga tem alguns livros assim mais técnicos, não tem tantas palestras, tantas coisas mais, digamos, no nível popular, no sentido que uma pessoa que não é treinada em filosofia assim dura consiga ler, mas o Alvin Plantinga é assim um nome assim com mais prestígio, se calhar, filósofos da religião, apologetas, depois há muitos outros, há o Stephen Meyer, há mais da questão de biologia. Eu acho que esses que você já falou, pelo menos para a pessoa ter uma boa ideia de quem são, pelo menos um ano, né, agora, de leitura e de pesquisa. Né? Podcasts e vídeos e canais de YouTube, dá para se entreterem durante muito tempo. Pois sim. E obrigado por essas indicações. Eu até mesmo não conheço alguns do que você falou, e para mim já foi foram boas dicas. E foi um prazer receber você aqui, conhecer um pouco mais sobre a sua contribuição com a apologética, com a propagação do cristianismo no ambiente universitário, com o seu trabalho com a GBU, saber mais da sua história, como foi a sua virada de chave para a conversão e para a apologética especificamente. E acho que a gente podia fazer um outro programa aí falando um pouco mais fundo agora dos assuntos universitários na vida de um cristão, assim. Sim. E foi um prazer ter você aqui, Henrique. Obrigado. Muito bom. Obrigado, é isso aí. Eu agradeço muito o convite. E você já sabe, deixa aqui o seu like, o seu gostei, um comentário, e a gente se vê na próxima. Foi um prazer ter você aqui. Até mais e valeu! Agora, uma coisa que eu reparei no início. O que é uma vinheta? Ok. Não é uma lambreta. Mas é que vinheta para mim é tipo por exemplo, é tipo uma senha. Tipo Não, vinheta... Eu deduzo que seja a introdução. É aquela musiquinha. Certo.